Eu, como cirurgião vascular, eu tenho pouco tempo para atender um paciente no frotão. As lesões, eu até às vezes passo um plantão sem operar. Mas quando eu entro no campo cirúrgico, eu decido a vida ou a morte. Então é esta leitura de seriedade que eu trago para a política partidária. E é esta leitura de seriedade que nós vamos imprimir na prefeitura. Bom, queria primeiro agradecer aqui ao Cláudio, ao pessoal do Fórum, aqui da Praia de Iracema, esse movimento importante, né, e a atenção de vocês que estão nos assistindo. E dizer que a gente, quando entra para uma missão, seja ela para exercer um cargo no executivo ou no legislativo, nós temos que saber que nós estamos indo justamente para tentar solucionar os problemas, principalmente agora da nossa cidade, da nossa grande cidade de Fortaleza. A Praia de Iracema, meu ver, eu me lembro quando era garoto que eu vinha para cá e andava a Praia de Iracema toda, brincava, tinha aqui vários restaurantes, várias lojas comerciais, e a gente fica impressionado quando voltamos aqui à Praia de Iracema 20 anos depois e encontramos a Praia de Iracema da jeito que está. Talvez as pessoas mais jovens, os adolescentes de hoje, não conheceram nem a Praia de Iracema quando ela era um dos principais pontes aqui da cidade. Então o nosso objetivo na Câmara é a gente ajudar a repensar essa cidade, ir para a Câmara Municipal para a gente poder buscar soluções. E porque aqui a Praia de Iracema não é apenas um lugar bonito, é um lugar onde se pode buscar alternativas para resolver as questões sociais através do incremento do turismo. Porque a Praia de Iracema, se ela for bem trabalhada, ela passa a ser um dos principais pontos turísticos da cidade. E eu só acredito que a gente possa resolver os problemas sociais se a gente poder gerar riqueza, porque vai ter a origem do recurso para resolver os problemas sociais da educação, da saúde, da segurança, enfim, de todas as áreas em que a cidade hoje carece e tem mazelas. E uma das alternativas é tão fácil, é tão simples, é fazer o que precisa ser feito aqui na Praia de Iracema, é requalificar, eu diria até reerguer ou revitalizar, ou até mesmo poderia dizer assim, até fazer a ressurreição da Praia de Iracema, porque para nosso ver aqui a Praia de Iracema está morta, ela não tem mais nenhuma função social para a cidade, as suas belezas foram esquecidas. E eu estava andando aqui ao chegar para essa reunião e vi uma placa dizendo o que está a ser feito na Praia de Iracema. Mas há quanto tempo essa placa deve estar ali apontando o que precisa ser feito e não foi feito? Quer dizer, está declarado, inclusive, a necessidade de se fazer e não foi feito. Até um simples ponto de informações para turista não tem aqui na Praia de Iracema. Que eu acho que isso aí é uma coisa mais do que óbvia para uma cidade como é a nossa. E é nesse intuito, nesse objetivo que nós queremos representar essa cidade, representar as pessoas que moram nessa cidade, representar as pessoas que querem ver essa cidade evoluir, se desenvolver, e as pessoas que querem resolver os problemas da cidade, que começa a gente sabendo aproveitar a condição, a capacidade que a cidade tem de atrair investimentos, de atrair riqueza, de atrair negócios, de atrair condições para que a economia possa crescer, prosperar, e aí a gente ter como realmente aplicar esses recursos na solução da educação, da saúde, da segurança, enfim, de todos os temas que são necessários, que nós sabemos que precisamos agir rapidamente. Meu nome é Vitor, sou engenheiro, morador da Praia de Iracema, membro da MAP desde a sua fundação. Eu tenho duas perguntas a fazer. A primeira, eu penso que seja um problema de saúde pública, que venha a ser com os dependentes e usuários de drogas, né? E principalmente hoje o cracking que está mais alarmante, né? Pegar esse pessoal e prender, e tem os pequenos aviões, os pequenos furtos, os pequenos delitos, e se prende. Para mim, construção de presídio, nos moldes que estão hoje, é praticamente construir universidade para vagabundo, para bandido. Não recupera ninguém e fica um ciclo vicioso, a pessoa volta para a mesma onda. Como cuidar desse problema grave que tem nossas crianças, jovens, adolescentes, isso que a gente percebe muito
não só na Praia de Iracema, mas em Fortaleza, na cidade toda, né? Essa quantidade de dependentes e na verdade, se fabrica produtos pequenos criminosos, né? Que vão entrar no mundo do crime para sustentar o vício, né? O que nós vamos fazer com isso? Bom, em primeiro lugar, claro que para todo dependente químico, nós temos que ter um centro de recuperação. Se não tiver esse centro de recuperação, não adianta. Mas nós temos que ter uma conscientização social. Temos que saber que muitas vezes nós colocamos o crack, a cocaína, como se fosse um problema só das pessoas pobres. Na verdade, quem fomenta o tráfico são as pessoas que têm dinheiro. Quando você usa a droga, você está recrutando uma criança para ser avião da droga. Quando você usa a droga, você é responsável pelo poder do traficante no recrutamento dos jovens como bucha de canhão para ser soldado dele. Então você tem que ter essa consciência e deve bater na sua consciência. Quando você pegar um pouquinho de cocaína para usar, você está pegando a vida de uma criança e a vida de um jovem. Então preste atenção nisso. Preste bem atenção nisso, que é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. A segunda coisa que nós temos que fazer, o único lugar que eu vi dar certo essa questão foi em Bogotá. Em Bogotá, eles fizeram uma ação, porque junto com o crack vem o desespero da droga. Se o usuário tem dinheiro, ele banca o seu vício. Se o usuário não tem dinheiro, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer o que for para bancar o seu vício. Porque o Deus dele passa a ser a droga. Então ele não quer saber de outra coisa. Então isso vai acontecer o quê? Vai acontecer o que está acontecendo em Fortaleza hoje, quase 150 assassinatos por mês. Quer dizer, uma loucura, a maioria jovens. Quer dizer, os nossos jovens estão sendo mortos que nem cachorro no meio da rua. Né? Nem o animal. Mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente vê um atropelamento, uma coisa, nós devemos respeitar os animais, mas o nosso jovem não está sendo respeitado a vida nem como animal, nem como ser humano. E está sendo bucha de canhão mesmo, para que o tráfico cada vez se robusteça mais. Então isso tem que fazer uma ação integrada. Muita gente até diz, Moroni, não fala isso antes da eleição, porque é complicado, mas nós temos que falar a verdade. Nós temos que ter o centro de recuperação para as pessoas, nós temos que ter inserção social para que tenha opções sociais, centro de ofícios, e veja que é interessante, mesmo na qualificação, por exemplo, da mão de obra para a hotelaria. Nós temos vaga na hotelaria e não temos gente qualificada para essa mão de obra. Na tecnologia, na TI, na tecnologia de informação, nós temos centenas e centenas de vagas e não temos gente qualificada para essa mão de obra. Então a prefeitura tem que definitivamente entrar na qualificação daqueles ofícios que tem vaga no mercado. Não adianta ter aqueles cursos carimbados, a prefeitura faz esse curso aqui e passa 10 anos fazendo. Não, a prefeitura tem que ser maleável de fazer o curso que o mercado precisa. E não simplesmente se acomodar, não, já tem curso profissionalizante, sim, mas esse curso aí dessa profissão aí, o mercado já está saturado. Mas em compensação de outras profissões, o mercado precisa, é necessário para suprir inclusive a demanda de mercado. E o que acontece? A prefeitura fica fixa naqueles cursinhos de sempre. Então a prefeitura tem que ter o bom senso de fazer um levantamento de mercado no início do ano e fazer os cursos profissionalizantes de acordo com aquele levantamento de mercado. E aí nós vamos dar emprego para essa juventude também. E vamos entrar com uma inserção cultural, uma inserção esportiva. Se fala tanto, nós temos um marzão desse. Aliás, infelizmente poluído, né? Isso é outra coisa que nós temos que falar também, temos que recuperar. O Pajeú sai bem aqui atrás, no posto da Draga aqui, e polui o mar aqui. Por quê? Porque não existe nada em termos do Riacho Pajeú para se qualificá-lo para que ele seja um riacho mesmo e não um canal de esgoto.
porque ele se transformou num canal de esgoto. Inclusive o mau cheiro dele, quem anda na Dom Manuel não precisa nem andar em cima dele, anda na Dom Manuel, tu já sente o mau cheiro do Pajeú. Então isso nós temos que mudar também. Mas vamos voltar para o assunto das drogas. Mas eu digo, com um mar desse, quantos esportes poderiam estar sendo feitos, né? Com quadras que nós poderíamos fazer. Então dar essas opções para a juventude. Mas aí tem o outro lado da moeda. Tem o lado da prevenção, sim. Não é prender os aviãozinhos, não. É prender os cabeças. Quem são os cabeças? Tráfico precisa de dinheiro, meu filho. Quem são os cabeças desse tráfico de droga? Muitas vezes os cabeças do tráfico de droga não moram lá na favela, não. Moram aqui pela aldeota. E nós temos que chegar neles. Nós temos que, através da Polícia Federal, Polícia Estadual, do Judiciário Estadual, do Judiciário Federal, tem que sentar tudo numa mesa só e desarticular os cabeças do tráfico e os financistas do tráfico. Porque muitas vezes a gente pensa, não vamos prender os pequenos. E não é para prender mesmo, pequeno é para recuperar, é para mandar para o centro de tratamento, é para ensinar uma profissão, mas é para mostrar que os chefes dele estão indo para a cadeia. Aí é a hora de mostrar isso. Como eu fiz com as CPIs do narcotráfico no Brasil todo, que foram deputados, né, foram pessoas ligadas à alta sociedade e foram para a cadeia. Foi uma das poucas vezes que eu vi no Brasil graúdo indo para a cadeia com a questão do narcotráfico. E talvez por isso tem uma força estranha aí que trabalha contra mim. E que trabalhe mesmo. Porque, na verdade, nós temos que limpar a nossa cidade, nós temos que trazer a ordem, nós temos que juntar todas essas pessoas para que possamos ter uma cidade boa de se viver. Uma cidade que preserve a vida das crianças, dos jovens, que respeite a vida das crianças e dos jovens e que tire eles dessa doença que é a droga. A droga é uma doença e essa doença tem que ser curada. Pelo menos a epidemia que nós temos hoje de droga na nossa cidade, nós temos que vencê-la. Mas sempre vai existir. Pode até existir, mas vai ser em patamares bem menores. Mas nós temos que fazer uma ação integrada. E o prefeito tem que ter moral, tem que ter pulso firme e tem que ser o exemplo. O prefeito tem que ter mãos limpas e ser o exemplo nessa luta contra as drogas. Porque não adianta falar contra as drogas e não ser o exemplo. Nós temos que ser o exemplo na luta contra as drogas e temos aí a moral para convocar todas essas instituições a sentar numa mesa e aí dizer, olha, 5 pessoas estão sendo assassinadas cada dia na nossa cidade. Milhares de jovens e crianças estão sendo viciados. Milhares de jovens e crianças vão sair para a rua, muitas vezes para matar, para roubar, para furtar, porque vão virar zumbi das drogas. Está na hora da gente mudar isso. E aí botar as polícias para cuidar dos graúdos, botar os médicos para cuidar dos miúdos e botar a ação social para cuidar das famílias. E ao mesmo tempo fazer um esquema de vigilância para que isso não retorne. E todo esse esquema nós temos na nossa mente e podemos fazer em pouco tempo na nossa cidade. Em 2 anos, Bogotá mudou de 12 assassinatos por dia para 1,3 ou 1,4 assassinatos por dia. Quase que baixou 10 vezes o número de assassinatos. Podemos fazer isso? Podemos. Tem solução simples? Não tem. Nós temos que unir todo mundo. Solução é prevenção, recuperação e repressão. Se não tiver todas essas áreas trabalhando junto com a inserção social, não vamos conseguir. Mas se tiver todos juntos, vamos conseguir. E vamos ser um exemplo para todo o Brasil. Carlos Aragão, do Largo do Mixaria. Estou à frente do Largo do Mixaria já há 12 anos. A confraria já funciona há 26 anos, certo? E o que a gente está vendo no passado tempo decorrer desses governos federais, estaduais e municipais, é que dão início às obras e não terminam. E o comerciante, o empresário, o trabalhador fica na dificuldade, cai numa situação e depois vai à falência. Nós temos algumas obras aí, vamos citar aqui o metrô, como
Doutor Moroni colocou aqui 25 anos, certo? A ponte sobre o Rio Cocó, eu acho que desde menino que se fala nessa ponte e não leva a lugar nenhum. A Praia de Iracema, nós estamos aí com 8 anos de obra, certo? O Estoril com 2 anos pronto, certo? O Instituto Iracema com o prédio todo pronto há 2 anos, há quase 2 anos também parado, certo? Aí vem siderúrgica que foi prometido, isso, aquilo, outro, que não sai do papel, parece aquelas coisas de igreja que não termina para que o padroeiro fique ganhando aquele dinheiro sempre, certo? Então essa prática está existindo. E eu gostaria de lhe perguntar se o seu governo vai ter o início, começo e fim de cada obra, certo? E ter taxação, aqui você não termine a obra, porque a gente vai passar por uma dificuldade. O pequeno empresário, o médio empresário, certo? Leva a dificuldade. Outro ponto que eu vejo, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de integrar a guarda municipal, certo? Ao comerciante que joga limpo, que faz o comércio decente, certo? Que retrai, pronto, o Largo do Micharia trabalha com pré-carnaval infantil, aí você resgata a criança, certo? Resgata a família. Se você for, eu até faço esse convite para que o senhor esteja presente, toda sexta-feira tem reunião da Confraria do Micharia, a partir das 7 horas da noite, certo? Onde você vai encontrar vários empresários, vários senhores, senhoras, certo? Com um show do Rai Miranda, certo? Toda uma linha, certo? Para a família, para resgatar e requalificar a Praia de Iracema. Então, esse trabalho é que a gente deveria ter a ajuda da Guarda Municipal, da Polícia Militar, porque nós estamos trabalhando de mão dada com a sociedade, certo? E tentando atingir objetivos. Isso é difícil. Isso é mesmo que a gente esteja na contramão. Hoje em dia parece que eu estou na contramão. Meu pai, que já faleceu há 3 anos, ele dizia, se eu abrisse a minha casa à meia-noite e fechasse às 5 horas da manhã, a minha casa estava cheia e eu estava faturando os montes, certo? Mas não, eu abro às 3 da tarde e fecho à meia-noite, porque não me interessa esse segundo público, certo? Me interessa trazer a família para Iracema. Esse é um motivo excepcional para a gente apoiar e ajudar. Mas eu quero falar sobre obras. Claro que toda obra tem que ter um início e tem que ter um fim. Isso tem que estar no contrato. Não pode ter obra que vai começar agora e vai terminar não sei quando. Quer dizer, isso é em qualquer gestão pública razoável. Nós vemos o início e vemos o fim da obra, até para poder as pessoas também se programarem sobre isso, né? Muitas vezes uma obra ela vai trazer um prejuízo grande, por exemplo, para um comércio, para alguma coisa nesse sentido, não só aqui na Praia de Iracema, como em qualquer lugar. E outra coisa que eu não entendo é a falta de planejamento da obra. Por exemplo, muitas vezes eu vejo que vai ser feita uma pavimentação nova numa rua, aí fazem a pavimentação, trancam a rua para pavimentação, terminou a pavimentação, a CAGES vai lá para abrir um buraco para botar um cano novo. Aí terminou a pavimentação da CAGES, a Coelce vai lá para abrir outro buraco para botar outro cano no outro lugar lá, que é... Quer dizer, é brincadeira um negócio desse. Quando a prefeitura vai fazer uma pavimentação nova, ela tem que entrar em contato com esses órgãos. Quem mais vai ter obra nessa rua? Vai ser liberado para vocês fazerem a obra agora. Façam a obra agora, a gente de uma vez só. Quando eu terminar a pavimentação, não tem mais liberação para fazer obra. Vai ter se estourar alguma coisa emergencial, tudo bem. Mas uma obra regular ser feita depois, não tem o menor sentido isso acontecer. Eu entendo uma emergência, estourou um cano, aí eu preciso lá fazer um quadrado lá e arrumar aquele cano. Mas fazer obras que vai levar toda a avenida de novo, depois que ela foi feita a pavimentação, isso é ridículo, né? E isso só prejudica justamente as pessoas que vivem na cidade. Agora, você colocou uma coisa importante, que governo federal, governo estadual, governo municipal estavam tudo junto. Por que não aconteceu as coisas? Não estava tudo junto? Sabe qual é o problema do monopólio? Vocês devem saber, vocês que lidam com comércio. Onde tem monopólio, quem é que perde? A população. Porque se eu tenho monopólio das passagens aéreas, eu boto a passagem que eu quero, o preço que eu quero. Se eu tenho monopólio dos postos de gasolina, eu boto o preço que eu quero na minha gasolina, porque é eu que tenho monopólio,
Né? Se eu tenho monopólio do arroz, eu boto o preço que eu quero no arroz. Agora, se tem concorrência, aí não. Aí eu vou ter que brigar com a concorrência. No poder público é a mesma coisa. A vez que eu vi essa cidade mais se desenvolver, qual foi? Quando o Juracy era prefeito de um lado e o Tasso era era governador de outro lado. Não era assim? Um fazia uma avenida, outro fazia uma avenida na entrada da cidade. Né? Um fazia uma avenida no meio, outro fazia na entrada da cidade. Fazia um equipamento de saúde, outro fazia outro equipamento de saúde. Essa concorrência é sadia. Se a gente deixar o monopólio, não vai acontecer, vai continuar acontecendo isso que aconteceu nesses últimos 8 anos. Não aconteceu nada? Não, não é verdade. Algumas coisas aconteceram, mas muito pouco. Por quê? Porque o monopólio, quando tu vai reclamar para a parte de cima, o que a pessoa diz? Olha, peraí, eu que te elegi, fica quieto aí, não vem me atrapalhar.